Mateus capítulo 6. Esse texto faz parte do sermão do monte, da pregação de Jesus. Mateus capítulo 6, o verso 9 ao 15. Talvez você saiba até de cor, que é conhecido como a oração do Pai Nosso. Mateus 6, 9 ao 15. Se você achou, diga glória a Deus. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te louvamos por esta oração que nos é ensinada por Jesus, e pedimos que nesta manhã, Senhor, tu venhas trazer clareza na nossa mente, no nosso coração, e falar conosco, Senhor, de forma que saiamos daqui edificados, fortalecidos e abençoados pela tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, em um outro texto, Jesus diz o seguinte: tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Então, sem sombra de dúvida, a fé, ela é essencial na hora da oração. Nós temos que crer naquilo, crer em Deus, crer que Deus é poderoso para fazer aquilo para o qual nós estamos pedindo ou nós estamos clamando. Só que a fé ou a capacidade de crer, ela está intimamente ligada ao nosso entendimento de quem é Deus, a nossa compreensão de quem é Deus. Você só consegue crer ou é capaz de crer em Deus e ter a fé para ter suas orações atendidas, digamos assim, se você tiver uma noção de quem é Deus, o que Ele é capaz de fazer, o que Ele é capaz de realizar na sua vida. Então, o ato de crer, ele está intimamente ligado ao entendimento de quem é Deus e do que Deus é capaz de fazer e realizar nas nossas vidas. Mas também, o crer envolve a pessoa que crê, o entendimento da posição da pessoa que crê em relação a esse Deus soberano, esse Deus exaltado, esse Deus maravilhoso que nós servimos. Conta-se uma ilustração de um equilibrista que ele amarrou uma corda entre uma montanha e outra montanha. E ele passava ali andando, se equilibrando de uma montanha para outra. Não demorou muito, juntou uma grande multidão para assistir aquele equilibrista fazendo a sua performance. E ele então perguntava para a plateia, para o público, né? Quem acredita que eu consigo atravessar andando nessa corda? Todos já haviam visto ele fazer tal feito, né? Então eles gritavam: todo mundo acredita, tal. E aí o equilibrista passou andando naquela corda. Do outro lado, o equilibrista pegou um carrinho de mão vazio, e ele disse assim: quem acredita que eu consigo atravessar agora segurando esse carrinho de mão? Todos confiantes na habilidade daquele equilibrista, disseram: eu acredito. E aí aquele equilibrista passou segurando aquele carrinho de mão em cima daquela corda de uma montanha para outra. E aí ele então perguntou: quantos acreditam que eu consigo fazer de novo, atravessar com esse carrinho de mão, mas agora com uma pessoa dentro? Todo mundo: eu acredito. Aí ele viu o mais empolgado de todos e falou assim: então entra no carrinho. E aí era no carrinho de mão, né? Aí essa pessoa, né,
Apesar de toda empolgação, ela já duvidou, né? Eu não sei não, né? Como é que eu entro dentro do carrinho agora? Meus irmãos, a fé é mais ou menos isso. Nós somos essa plateia. E muitas vezes você crê que Deus pode fazer? Eu creio, eu acredito. E aí, quem sabe, um cenário um pouco mais difícil. Você acredita que Deus é capaz de realizar, e você com muita empolgação, aleluia, glória a Deus, eu acredito, né? E aí de repente Deus fala, agora você então entra no carrinho, né? Confia que eu vou fazer, confia que eu vou realizar. Ou quando a situação acontece conosco, que somos nós dentro do carrinho, nós já começamos a duvidar, o medo já começa a tomar conta, a dúvida começa a nos tomar. E aí, por vezes, nós já não acreditamos tanto assim. Algumas orações, às vezes, não são atendidas por causa disso. Nós duvidamos da capacidade de Deus, sem perceber. Nós não reconhecemos de fato quem é Deus e qual poder Deus tem para realizar nas nossas vidas, sem, às vezes, nós percebermos. Então, o texto que nós lemos, nós chamamos aí no nosso, comumente, de oração do Pai Nosso, mas ele faz parte do Sermão do Monte, da montanha. Jesus está pregando para os discípulos, e chega uma hora que ele fala o seguinte, olha, vocês não devem orar como fazem os fariseus. Os fariseus oram para se exibir, para que os outros vejam eles. Vocês precisam orar para que Deus veja vocês. Depois ele diz assim, vocês não têm que orar como uma reza, repetindo a mesma coisa o tempo todo, como se Deus fosse surdo. Porque não é pelo muito falar que Deus ouve, mas vocês precisam orar com sinceridade, de coração, em verdade, conversando com Deus de fato como a pessoa que Ele é. E aí, depois de falar essas duas coisas, Jesus fala essa oração que a gente chama de oração modelo. E ele dá um ensinamento, quando vocês orarem, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E ele nos ensina a orar dessa forma. E o que é interessante desta oração, modelo de Jesus, temos vários ensinos aqui, várias lições, mas é interessante que ela reflete claramente a percepção de quem Deus é. E automaticamente, quando nós percebemos quem Deus é, nós começamos a entender um pouco melhor quem nós somos, nessa dinâmica do reino, vamos dizer assim. Então eu quero olhar com você aqui, rapidamente, essa oração, e perceber como há uma revelação clara de quem Deus é. A oração começa dizendo o seguinte, Pai Nosso, a expressão que Jesus usa é Abba, que é uma expressão aramaica, que era equivalente ao nosso papai, ou paizinho, que era como uma criança pequena chamaria ao seu pai. Ou seja, Jesus está aqui nos mostrando que o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de pai para filho, e não de pai para esse filho, às vezes já marmanjo, barbado que nós somos, mas aquela relação ainda mais pura, que é do pai com o seu filhozinho pequeno, com aquele filho que confia completamente. Naquele exemplo, naquela ilustração que eu dei do carrinho de mão, a criança entraria ali e confiaria no pai. Não sei se você já pegou uma criança e colocou ela no alto da geladeira, você fala, pula, né? Se é o pai, se é a mãe, se é alguém que ela confia, ela não mede a distância, ela não mede o perigo, ela não mede a altura, e ela se lança, porque para ela, mais certo do que as dificuldades, mais certo do que a altura, mais certo do que o perigo, é a certeza de que o pai não a deixará cair, é de que o pai irá segurá-la nos braços. Então Jesus nos ensina que a nossa relação com Deus tem que ser de pai, de um filho pequeno com seu pai, Pai Nosso. Um pai que não é só meu, eu não sou filho único, mimado, né? Que o universo gira em torno de mim, mas é um pai nosso, é um pai
que se relaciona também com essa família da fé, com esse coletivo da fé. Então a minha fé não é isolada, não sou eu sozinho na minha individualidade, me relacionando com Deus como meu Pai, mas Deus sim é o meu Pai, mas Ele não é só o meu Pai, mas Ele é o Pai nosso. Então eu tenho uma família, eu tenho que me relacionar com o corpo, com os meus irmãos e irmãs na fé e reconhecer essa família da fé. Mas a relação com Deus tem que ser como de um pai com um filho pequeno. Mas ele continua, Pai nosso que estás nos céus. Então, apesar dele ser o nosso Pai próximo, íntimo, da qual nós temos liberdade de pedir as coisas, temos liberdade de contar as coisas, liberdade de expor nossas fraquezas, nossas mazelas, nossas lutas, nossas dificuldades, Ele também está nos céus. Ou seja, significa que Ele é um ser espiritual, celestial, eterno. Ele está nos céus. Apesar da proximidade de pai, Ele não é um pai terreno. Apesar da proximidade de pai, Ele não é um pai carnal. Ele é um pai celestial. Ele é um pai que está nos céus. Ele é um pai que é eterno, que é espiritual. Então, nós que somos carnais, que somos terrenos, que somos mortais, nós temos que aceitá-lo e nos submeter a Ele, entender que é Ele quem é capaz de nos tornar também espirituais. Nós somos seres espirituais em Cristo. Em Cristo nós que estávamos mortos, nosso espírito estava morto, mas quando recebemos a Cristo nós passamos a ter vida e nos transformamos também em seres espirituais e por isso podemos compreender as coisas espirituais e nos relacionar com esse Pai espiritual. Ele prossegue dizendo: santificado seja o teu nome. Significa que nós temos que entender também que Deus Ele é santo, que Ele é puro, Ele é um Deus exaltado, santo, santo, santo. Nós cantamos aqui que o nome dEle é santo, que Ele é santo, o nosso Deus Ele é santo, e nós nos tornamos santos em Cristo Jesus também, porque em Cristo Jesus nós somos santificados, purificados, remidos, restaurados, então nós também nos tornamos santos e podemos assim então ter comunhão e relacionamento com esse Deus. Ele prossegue dizendo: venha o teu reino. Significa que Deus Ele é rei. Esse Deus que é o nosso Pai, que é celestial, Ele também é rei e Ele é soberano. Isso faz de nós os seus súditos. Isso faz de nós pessoas que são submissas a Ele, agentes desse reino. Ele é o rei. E o rei, queridos, quando a gente fala de rei, de reino, o reino é onde a vontade do rei prevalece. O reino é onde a vontade do rei ela é estabelecida. Por isso ele prossegue: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A tua vontade. O que diferencia o reino de outros governos, queridos, é que no reino a vontade do rei é prevalecente. O que o rei determina acontece, o que o rei fala acontece, o que o rei faz, assim é dito. O rei tem poder de criar leis e de anular leis. O rei tem poder de dar a vida, de permanecer a vida ou de tirar a vida. O rei, ele é dono de tudo, ele é soberano sobre tudo. Então a vontade do rei, ela é estabelecida. E isso se chama reino. Onde o reino de um rei alcança, é onde a vontade do rei, ela prevalece ali naquele lugar. Então ele continua dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós como súditos, como servos desse rei, que é Senhor, né? A vontade dele é feita, então ele é Senhor, ele é rei. Nós somos seus súditos, nós somos seus servos. Nós precisamos estar diante da presença dEle, nós precisamos obedecer a sua vontade, nós precisamos obedecer o seu comando, nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o querer de Deus. Como servo, nós não devemos possuir mais vontade própria, mas nós devemos alinhar a nossa vontade à vontade de Deus e buscar realizar aquela que é a vontade de Deus para as nossas vidas.
E é por isso que o Evangelho é um convite para que nós venhamos negar a nós mesmos, a negar a nossa vontade, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Nós negamos as nossas próprias vontades e nós passamos a assumir aquela que é a vontade de Cristo Jesus para com as nossas vidas. E num primeiro momento pode parecer algo ruim, mas eu vou abrir mão da minha vontade. Mas a vontade de Deus, diz a Bíblia, que ela é boa, perfeita e agradável. A verdade é que Deus sabe melhor do que você o que é bom para você. A verdade é que Deus sabe melhor do que você o que vai te realizar, o que vai te tornar feliz, bem-sucedido. Então, quando você se rende à vontade de Deus, à vontade de Cristo, é aí que você se torna realizado, pleno, feliz a 100%. É aí que a graça de Deus te envolve de forma que você tem uma vida abundante, uma vida extraordinária. E aí só quando você atinge esse estágio, que você é capaz de olhar para trás e entender que antes você vivia conforme a sua vontade, mas era uma vontade corrompida, uma vontade que te machucava, era uma vontade que te prejudicava, era uma vontade que não te fazia avançar, que te impedia de viver plenamente, que não te fazia feliz. Mas a vontade de Deus é a vontade que te realiza e que te torna pleno e absoluto na presença do Senhor. Ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Deus é um Deus onipresente. Ele está presente nos céus e na terra. Ele está presente em todos os lugares. Deus não se limita a um lugar apenas. Deus consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é um Deus onipresente. E perceba que Ele coloca o céu como o padrão da terra. Ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Ou seja, o céu vira o padrão para a terra. Meus irmãos, às vezes a gente vai vivendo na terra aqui nos padrões terrenos. Nós vamos buscando referências terrenas. Nós vamos nos inspirando em apenas exemplos terrenos. Mas o nosso padrão como servos e servas de Deus não é o padrão da terra, é o padrão celestial. Preste atenção, às vezes o inimigo, ele faz você se contentar com a miséria da terra. Ele faz você se contentar com uma família terrena, com os problemas terrenos, uma vida terrena, com os problemas terrenos, o casamento terreno. Aí você olha, não, mas a maioria dos casamentos é assim, a maioria das pessoas vive desse jeito, a maioria das famílias tem essas dificuldades, a maioria das pessoas tem esses problemas financeiros, a maioria das pessoas tem esses pecados, esses vícios, essas lutas, essas dificuldades. E às vezes, mesmo sendo cristãos, nós nos igualamos, nos nivelamos na média do mundo, na mediocridade que o mundo oferece, e nós seguimos a nossa vida segundo os padrões da terra, padrões terrenos, padrões pequenos, padrões fracos. Às vezes, mesmo sendo cristãos, nós nos nivelamos a padrões inferiores, padrões da terra, e nós pensamos: não, a maioria das famílias tem lutas, então a minha também tem. A maioria das pessoas tem esses vícios, esses problemas, então eu também tenho. A maioria das pessoas lutam com esse pecado, então eu também vou lutar contra esse pecado. A maioria das pessoas tem essas limitações, então eu também vou viver nessas limitações. Mas o padrão de Deus para nós não é esse. Ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O nosso padrão é um padrão celestial. Deus quer que você tenha uma família celestial, uma vida celestial, um ministério celestial, uma alma celestial, um coração liberto, transformado segundo os padrões dos céus. Então você não tem que se contentar com as lutas, com as dificuldades, com os problemas, com as limitações que a vida terrena te impõe. Você pode olhar para os céus e entender que em Cristo há libertação, em Cristo há salvação, em Cristo há transformação, em Cristo há prosperidade, em Cristo há avanço, em Cristo há sonhos sendo realizados, em Cristo há crescimento, em Cristo há bênção abundante.
Isso é tão real que você consegue ver à sua volta testemunhos claros disso. Tem pessoas vivendo famílias celestiais na terra. Tem pessoas vivendo casamentos celestiais na terra. Tem pessoas vivendo vidas financeiras, trabalho abençoado, celestial na terra. Tem pessoas vivendo ministérios abençoados na terra. Tem pessoas vivendo uma vida liberta de vícios, de preocupações, de opressão na terra. Tem pessoas que estão livres da depressão, da tristeza, da angústia, estão vivendo felizes, realizados na terra. Meus irmãos, assim na terra como é nos céus, o padrão de Deus para nós, a nossa oração não é apenas nos dê força para suportar essa vida medíocre, mas Senhor, faça como é nos céus, aqui na terra, na nossa vida, Senhor. Faça da minha família conforme os padrões do céu, faça do meu casamento conforme os padrões do céu, faça da minha vida espiritual conforme os padrões do céu, faça do meu ministério conforme os padrões do céu. Senhor, faça assim na terra como é feito nos céus. Esse é o padrão para nós. E ele prossegue. E agora falando de necessidade diária, ele diz assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Há aqui um reconhecimento de Deus como provedor, como Jeová Jireh, como aquele que provê sobre as nossas vidas. Há uma ilusão direta aqui ao período que o povo de Israel ficou no deserto, e eles tinham a provisão diária do maná, todos os dias. Eles não tinham que se preocupar com o que eles iriam comer no outro dia, porque todos os dias o maná da provisão caía sobre o povo de Israel no deserto. Meus irmãos, essa confiança que nós precisamos desenvolver no nosso Deus, ao orarmos, ao falarmos com Ele, nós temos que lembrar e entender que Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que provê sobre as nossas vidas, e Ele traz provisão diária. Esse sustento não é uma vez para a gente se virar o resto da vida, não. Ela é diária, é uma confiança diária no Senhor. Essa é uma das dificuldades que nós temos, ainda nesse Sermão do Monte. Ele vai dizer o seguinte: vocês andam ansiosos e preocupados com muitas coisas. E Ele mostra o que nos deixa ansioso e preocupado. Com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai comer, como é que vai ser, como é que eu vou pagar a conta. E normalmente a vida é assim, uma vida de ansiedade, preocupação. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus é o Deus provedor. Meus irmãos, ainda que você tenha pensado até hoje que você conseguiu pagar a conta porque você trabalha muito, você está meramente enganado. Se você recebe algum salário pelo seu trabalho, se você consegue vender, consegue empreender, é porque o Deus provedor proveu na sua vida. Se Deus fechar as portas, você não consegue fazer nada. Se Deus fechar as portas, você é mandado embora amanhã. Se Deus fechar as portas, as dívidas vão acumular. Se Deus fechar a porta, aquela tua economia, aquele teu fundo de reserva e o fundo do reserva da reserva, eles não vão servir para nada. O que nós confiamos não são nessas coisas, apesar de termos que nos programar. Não somos contrários a isso. Nós nos programamos, nós criamos reservas, nós entendemos tudo isso, mas não colocamos nisso a nossa fé, não colocamos nisso a nossa confiança, porque o pão nosso de cada dia nos é provido pelo nosso Deus. Ele é o Deus provedor. Então há um entendimento nessa oração também de Deus como provedor. E ele prossegue dizendo: perdoe as nossas dívidas. Há um reconhecimento também de Deus como aquele que nos perdoa e aquele que nos salva. Meus irmãos, muitas pessoas têm dificuldade de falar com Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de orar. Muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus, porque elas não entenderam ainda que Ele é um Deus que perdoa, que Ele é um Deus que salva. Meus queridos, na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si os nossos pecados.
quando Jesus morreu naquela cruz, Ele carregou todos os pecados que nós cometemos, e Ele carregou até mesmo os pecados que nós ainda cometeremos, e Ele expiou esses pecados. Significa que Ele eliminou esses pecados, Ele rasgou essa dívida, Ele rasgou essa cláusula, não para que a gente peque livremente, não é para isso, mas é para que nós não sejamos mais condenados, crucificados, para que nós não mais morramos, porque Ele já morreu a nossa morte. Então nós que cremos em Jesus, a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado, aquele que se arrepende, ele é perdoado, ele é lavado, ele é remido. Nós que cremos em Jesus, nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais dominados pelo pecado, e o pecado não é mais a palavra final na nossa vida, mas nós estamos libertos, perdoados, limpos, lavados de todo o pecado, e por isso temos livre acesso à presença de Deus. Diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou, e nós temos acesso novamente à presença de Deus. Nós não poderíamos acessar lá por causa do pecado, queridos. O que separava não era o véu, o que separava era o pecado que nos impedia de estar na presença de Deus. Mas o véu do templo se rasga em Cristo. Quando Cristo está na cruz, o véu literalmente se rasga, e ele se rasga ali de uma forma literal, mas simbolizando o quê? O acesso foi liberado, porque agora o pecado foi expiado em Cristo Jesus. Então nós temos vida e vida em Cristo Jesus. Essa oração reconhece Jesus como aquele que perdoa as nossas dívidas. Dívidas aqui faz alusão ao pecado, queridos. A dívida que nós tínhamos contra Deus, ela foi paga em Cristo Jesus, e por isso nós temos acesso, nós somos inocentes agora, nós somos purificados, nós somos perdoados, e podemos nos achegar a Deus com confiança. Hebreus fala sobre isso: cheguemos diante do trono da graça, com confiança, com ousadia, porque Jesus já morreu por nós e nos deu esse novo acesso. Só que essa parte do perdão ela é interessante, que ele ora assim: perdoa os nossos pecados ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui também há um reconhecimento, presta atenção, há um reconhecimento de Deus como aquele que perdoa e salva, mas há também um reconhecimento de Deus como alguém que é justo, e justificador. Então, a justiça de Deus também está reconhecida nessa oração, porque ele diz assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que pecaram contra nós, ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perceba que há um entendimento de como Deus é coerente, há um entendimento de como Deus ele é justo, e há uma parábola muito clara que Jesus conta a respeito disso. Jesus conta que um homem lhe devia grande quantidade de dinheiro, de recursos, uma dívida impagável, e esse homem devia ao rei esse grande recurso, e ele entra na presença do rei, e ele chora, e ele diz: eu tenho família, tem misericórdia de mim, eu não consigo pagar essa dívida, eu não tenho condições de pagar essa dívida, não me lance na cadeia, porque eu preciso sustentar minha casa. E diz que o rei tem compaixão daquele servo, e ele perdoa aquele servo daquela dívida imensurável. E aí aquele servo feliz da vida, enquanto ainda está saindo do palácio, antes de sair pelas portas do palácio, ele encontra um sujeito que lhe devia apenas algumas moedas, e ele pula no pescoço desse sujeito, e ele enforca esse camarada e fala: você tem que me pagar, senão eu vou te jogar na cadeia agora, e etc. E aí de alguma forma o rei fica sabendo disso. O rei manda chamar esse cara de novo. Ele fala: peraí, eu não entendi, eu te perdoei, e eu fui generoso para contigo, e eu te perdoei de uma dívida incalculável, e você não é capaz de perdoar o seu irmão por algo tão pequeno que ele tenha feito contra ti. Preste atenção, independente do que tenham feito contra você, por mais grave que seja nos nossos olhos humanos,
por mais terrível que seja, a gente pode pensar aqui nos pecados mais hediondos que talvez alguém possa ter cometido contra você. Presta atenção, isso é apenas centavos comparado com a dívida que você e eu tínhamos contra Deus. Então o que Deus nos ensina nessa parábola é o seguinte: é incoerente eu perdoar você de uma dívida incalculável se você não é capaz de perdoar os centavos que as pessoas fazem contra você. É incoerente, é injusto. E aí a oração está nos ensinando também que Deus é um Deus gracioso e misericordioso para nos perdoar, mas Ele também é um Deus justo e coerente. Justo e coerente. Então, Ele atrela o nosso perdão ao perdão que nós fornecemos às pessoas. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você tem dificuldade de perdoar, se você tem algo que você não perdoou ainda, isso está atrapalhando a sua vida espiritual. O problema da falta de perdão é que você não afeta em nada aquela pessoa que te feriu. Você não afeta em nada aquela pessoa que te feriu. Ela continua vivendo a vida dela normal. Mas você fica aprisionado. Você fica carregando um peso, um jugo. O problema da falta de perdão é que ela atrapalha a sua vida espiritual. Ela te definha, ela é como um câncer que vai te matando por dentro. E aquela pessoa que te feriu, nada acontece. E você vai morrendo dia após dia. Você precisa aprender a perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você precisa perdoar as pessoas. Você precisa liberar perdão. Você precisa entender que a dívida que as pessoas têm contra ti são pequenas, comparados com a dívida que Deus está disposto a te perdoar, ou até mesmo já te perdoou em Cristo Jesus. Amém? E ele prossegue então a oração, dizendo assim: e não nos deixe cair em tentação. Ele reconhece também Deus como seu protetor, como aquele que o protege, como aquele que é capaz de o guardar. E aqui há um entendimento claro da sua fraqueza, da sua carência, de como ele é falho e de como ele necessita da graça de Deus, da proteção de Deus, da ajuda de Deus. Um dos maiores perigos, queridos, nossos como cristãos, é quando a gente acha que é forte o suficiente. É quando a gente acha que é crente o bastante. É quando a gente acha que já tem tantos anos de igreja, que a gente já sabe tudo. O nosso grande perigo é o nosso ego. O nosso grande perigo é o nosso eu. O nosso grande perigo é a nossa soberba, a nossa vaidade, a nossa ilusão de que somos fortes o suficiente para resistirmos ao pecado sozinho. A nossa ilusão de que somos fortes o suficiente para ficar de pé. Meus irmãos, nós dependemos de Deus constantemente, 24 horas por dia. Nós temos que reconhecer nossas fraquezas e fragilidades, porque isso nos impede de pecar e de cair. Porque quando você sabe quais são as suas dificuldades, quais são as suas fraquezas, quais são as suas deficiências, você anda em temor, e você faz a oração reconhecendo que você precisa desse Deus protetor, dizendo: Senhor, não deixa eu cair em tentação. Senhor, me livra do mal, me livra do diabo, me livra do maligno, me livra das ciladas, me livra das setas, me livra da frieza espiritual, me livra da carnalidade, me livra da religiosidade. Senhor, me ajuda a ter um coração fiel, um coração íntegro, um coração quebrantado. Senhor, me aviva, me renova, não deixa eu perder a fé, não deixa eu perder a esperança, não deixa eu perder o vigor. Meus irmãos, todos que estão de pé, tem que tomar cuidado para não cair, tem que tomar cuidado para não cair. E às vezes nós caímos sem perceber. Aquela parábola do filho pródigo, ela é muito interessante, porque ali parece que o grande problemático da história é o filho pródigo, que é o que se rebela, se desvia, faz um monte de presepada, peca de tudo que é tipo de jeito. Só que o final da história, esse cara que faz essas presepadas, ele se arrepende, ele se converte, e ele volta para o pai, e ele termina a história
na casa do pai, em comunhão com o pai. Mas nessa mesma história tem um outro irmão dele, o mais velho. O mais velho é aquele filho perfeito, que ajuda em casa, que faz tudo, que começa a parábola e no meio da parábola ele está dentro da casa do pai. Mas no final da parábola, ele termina fora da casa do pai, longe do pai, sem comunhão do pai. Por quê? Porque ele confiava nos seus próprios méritos. Ele termina fora da casa do pai dizendo assim: mas eu sou um filho bom, eu que estou aqui o tempo todo, eu que estou fazendo, eu que estou acontecendo. E termina fora da casa do pai. Eu tenho muito temor com essa parábola, porque esse filho mais velho normalmente representa a gente. E se a gente não tomar cuidado, dentro da casa do pai, a gente se perde e não percebe. Não se perde só aquele que sai da casa do pai, mas pode se perder aqueles também dentro da casa do pai. Nós temos que tomar cuidado e avaliar o nosso coração e entender que somos frágeis, fracos e dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Ele diz: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele é o Deus que protege, Ele é o Deus que liberta, livra-nos do mal. O mal é aquele que aqui representa o diabo, o maligno. Existe, queridos, o mal trabalhando contra nós. Nós não gostamos de ficar falando demais sobre as trevas, porque o nosso negócio aqui não é com as trevas, mas é com a luz, né? Mas a gente não pode ignorar a realidade de que existem demônios, existem o diabo, existe o inferno, e eles estão conspirando contra você o tempo todo. Eles estão trabalhando para te matar, eles estão trabalhando para roubar, eles estão trabalhando para destruir, eles estão trabalhando o tempo todo para acabar com a sua casa, com a sua família, com o seu casamento, com os seus filhos, para ferir a sua alma, para congelar e neutralizar o teu ministério, o dom que Deus tem na tua vida. Eles estão o tempo todo te fazendo parar, trabalhando para que você pare, trabalhando para que você seja neutralizado, trabalhando para que a obra de Deus não seja completa sobre a sua vida. E não se engane, sim, o diabo trabalha para aqueles que estão fora da casa de Deus, contra aqueles que estão fora da casa de Deus. Sim, é verdade, mas lá já é dele, queridos. O seu trabalho maior é para tentar acabar com aqueles que são da luz, com aqueles que são a resistência contra o inferno, com aqueles que são a resistência contra a ação maligna e diabólica no mundo, e esses somos nós. Então nós precisamos entender que existe uma ação maligna tentando nos roubar. A Bíblia fala claramente que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E às vezes a gente se engana, pensa que a guerra é contra o vizinho, é contra o parente, é contra o amigo, é contra o irmão, é contra o patrão, é contra o governo. Não, a nossa guerra não é contra nada disso. A nossa guerra, ela é espiritual. Então ele diz: Senhor, livra-nos do mal, livra-nos, guarda-nos, ampara-nos. Há um reconhecimento de que esse Deus é um Deus que liberta, que protege, que guarda e que ampara. E ele encerra dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Há um reconhecimento final de que Deus é todo-poderoso. E Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. É por Ele e para Ele todas as coisas. Meus irmãos, o grande segredo da oração está em quem ouve a oração. Está em você entender o tamanho desse Deus que ouve a oração. Os atributos que esse Deus possui. O segredo da oração também passa por aquele que faz a oração. Mas aquele que faz a oração, ele só consegue ter a percepção clara de quem ele é e se posicionar da forma que ele tem que se posicionar a partir do momento que ele contempla quem Deus é. A partir do momento que ele entende quem Deus é. E ao contemplar e entender quem Deus é, nós somos capazes de viver plenamente o que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te fortaleça e que você, nas tuas orações, você venha cultivar uma fé que entende e reconhece a grandeza de Deus, entende e reconhece
quem Deus é e o que Ele é poderoso e capaz de fazer e realizar na sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé mais uma vez e vamos orar a esse Pai que é nosso, esse Deus que é próximo, apesar de ser um Deus celestial, espiritual, exaltado, Ele é próximo a nós, a esse Deus que nos livra do mal, esse Deus que nos protege, que nos guarda, a esse Deus que traz provisão diária sobre as nossas vidas, a esse Deus que é digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa gratidão. Talvez você chegue aqui nessa manhã com algum pedido pessoal seu, com alguma luta, com alguma dificuldade, com alguma necessidade de resposta. Talvez você chegue aqui nesta manhã com alguns anseios, com algumas preocupações. É importante que você nesse momento, você olhe para Deus e você reconheça quem Deus é e o que Deus é poderoso para fazer na sua vida. Talvez vai ser necessário você entrar naquele carrinho de mão nesta manhã e confiar em Deus ao ponto, no nível de crer que Ele é poderoso de fato para fazer um milagre na sua vida. Você não pode duvidar, você não deve duvidar, mas você tem que crer, porque tudo é possível ao que crer. Jesus disse, se vocês crerem, tudo que vocês pedirem ao Pai, crendo, vocês vão receber. Amém? Fecha os olhos, vamos falar com Deus em oração nesta manhã, em nome de Jesus. Querido Deus, nós nos aproximamos da Tua presença, nos aproximamos de Ti, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo a Tua majestade, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo a Tua graça, reconhecendo a Tua glória. Senhor, nós reconhecemos que Tu és um Deus que provê, nós reconhecemos que Tu és um Deus justo, nós reconhecemos que Tu és um Deus que perdoa, que salva. Nós reconhecemos, Senhor, que Tu és um Deus que é o nosso Pai, próximo a nós, que é um Deus santo, que é puro, que é soberano. Nós reconhecemos que Tu és Rei, Senhor, e que a Tua vontade deve prevalecer, porque Tu és o nosso Senhor. Nós reconhecemos que Tu és um Deus onipresente, Senhor, que está presente, Senhor, em todos os lugares, e que o padrão para as nossas vidas não é a terra, mas é sim os céus. Nós reconhecemos, ó Pai, Senhor, o quanto Tu tens sido bondoso, provedor, sustentador nas nossas vidas, Senhor, e nós nos colocamos diante de Ti em oração, porque, Senhor, temos causas para Te apresentar, temos situações, temos realidades, ó Deus, das quais estamos vivendo, estamos passando, ó Pai, temos situações das quais precisamos de resposta, de livramento, ó Pai, Senhor, ó Deus, enfermidades que precisam de cura nesta manhã, Senhor, situações oprimidas, amarradas, que precisam de libertação, ó Deus. Nós não queremos nos nivelar, ó Deus, nos padrões da terra, mas nós queremos nos nivelar nos padrões do céu para as nossas vidas. Por isso, Senhor, eu quero liberar agora uma palavra de vitória, eu quero profetizar, ó Deus, Senhor, resposta de oração, eu quero profetizar cura, profetizar libertação, salvação, perdão de pecado, libertação, ó Deus, da opressão, ó Deus, libertação do pecado, dos vícios. Eu quero profetizar, ó Deus, vida abundante. Eu quero profetizar, ó Pai, uma graça que restaura, que liberta, uma graça, Senhor, que atue na área da família, dos filhos, do casamento, uma graça, ó Deus, Senhor, que atue na área financeira, trazendo prosperidade, trazendo sabedoria administrativa, graça, ó Deus, Senhor, uma graça que atue, ó Deus, na alma, no espírito, na mente, no coração, nas emoções, tirando a tristeza, tirando a angústia, trazendo gozo, trazendo vida, trazendo vigor, ó Deus, Senhor, diante da Tua presença e para a glória do Teu nome. Nós assim profetizamos, ó Deus, e abençoamos a Tua igreja, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém.